E entrou. Opa. Então está conectando aí, deixa eu me ajeitando. Ajeitar isso aqui, calma aí, deixa eu posicionar esse telefone aqui direito. Bom, acho que ficou bacana. Boa noite, pessoal! Olá! Vocês estão me escutando bem? Confirma pra mim, por favor. Se vocês estão me escutando bem, preciso dessa confirmação. Véspera de feriado não, hoje já é o feriado. Obrigada pela sua participação. Beleza, Kellins. Ótimo. Hoje nós vamos conversar sobre as montanhas e a aventura pelo autoconhecimento, né? Eu já vou já vou chamar a Kellins aqui para esse papo de montanha, mas antes, para dar uma pequena introdução, a gente viaja, a gente vai para a montanha, a gente escala em busca de lindas e belas paisagens, né? Mas quantos de nós têm a coragem de fazer uma viagem, né? Só que no nosso eu interior, uma viagem de autoconhecimento, porque isso requer muita coragem. E é sobre isso que a gente vai conversar, bater esse papo incrível com você hoje. Eu vou chamar aqui a Kellins agora, a Kellins Mantiqueira, para bater esse papo com a gente, ok? Deixa eu convidá-la aqui, peraí. Galera, vocês estão falando da onde? Me avisa aí, da onde que vocês são? Deixa eu ver aqui como é que eu faço para convidar a Kellins. Tô convidando ela aqui, pessoal. Só um instantinho, São Paulo. Oi. Aí, olha ela! Ah, deu certo, viu? Deu certo, tem que dar certo. Ó, tem gente aí da Chapada Diamantina, São Paulo. Olha que legal. Show de bola, Minas Gerais. Muito bom, muito bom, muito bom. Tudo bem, Kellins? Tudo ótimo, graças a Deus. E você, lindona? Tudo bem. Demorou, mas saiu esse papo de montanha, né? Ah, isso aí, é fato, isso aí. Uma hora sai, com certeza. Então, pessoal, eu sou a Jéssica, para quem ainda não me conhece. Convidei a Kellins aí, uma convidada super especial para estar aqui com a gente hoje. E eu vou pedir, obviamente, para ela poder se apresentar, né? Kellins, se apresenta para o pessoal, por favor. Bom, então eu sou a Kellins Cristina, a mãe de Queira, né? Eu sou de Resende, mas atualmente, há uns 7 anos, eu estou aqui em Cruzeiro, que está bem no pezinho da Serra da Mantiqueira, bem debaixo do Marins, do Itaguaré, Serra Fina. E hoje eu sou uma educadora física, me formei em educação física, principalmente pelo fato da montanha, me levou a isso, e acabei fazendo uma pós-graduação em fisiologia para poder compreender mais esse interior nosso, nas nossas subidas, né? E aí, de 7 anos para cá, desde quando eu tomei essa iniciativa, eu comecei a entrar um pouco mais a fundo, não só na questão física, mas principalmente na questão de transformação interior, né? De corpo, mente e com esse contato com a natureza que nós temos. Maravilhoso. E Kellins, curiosidade agora. Como que você veio parar nesse mundo do trekking? Você já pratica há muitos anos, desde criança, ou isso é pouco tempo? Como que veio parar nesse mundo? E o que te levou a focar, né? A trabalhar com toda a questão de autoconhecimento hoje, também com os seus clientes, né? Com você própria, na realidade, né? Você pode contar um pouco pra gente sobre isso? Isso é muito importante.
Isso é muito importante porque até antes de eu poder estar conseguindo trabalhar isso com o próximo, eu tive que trabalhar muito comigo mesmo, né? Mas até 8 anos atrás, eu só avistava a Serra da Mantiqueira para o lado de Resende, que é o Agulhas Negras, né? Mas sabia que um dia eu poderia subir, mas nem dava importância. Minha área de profissional era totalmente diferente, trabalhava com automobilismo, que é fábricas de carro, né? E aí, num belo dia, eu pesando aproximadamente 85 quilos, eu fumava 3 maços de cigarro num dia, bebia bastante, acreditem. Eu fui convidada para conhecer a Pedra Selada. E, por incrível que pareça, eu fui criada no pé da Pedra Selada e nunca tinha subido. E a Pedra Selada fica em Visconde de Mauá, Resende. Também faz parte da Serra da Mantiqueira. Ela tem 1.755 metros de altitude. Então, nesse dia, eu fui convidada a ir. E eu lembro perfeitamente, foi no 6 de maio de 2012. Um grande amigo meu, pai do meu filho, um amigão, me chamou para ir, justamente porque eu estava passando um momento de transição na minha vida. E nesse momento ele, independente de nós não ter dado certo, mas ele é um grande amigo, ele falou, vamos lá que eu vou te levar na Pedra Selada que você sempre quis ir. E aí eu fui com aquele All-Star de sola bem lisa, pensa no All-Star bem liso, porque totalmente liso. E o interessante é que, assim, embora na minha infância e adolescência eu tenha sido muito esportista, pratiquei muito esporte, mas durante uns 10 anos da minha vida, quando eu tive meus 3 filhos, eu parei totalmente. Mas parei assim, eu estava no ápice da atividade física e fui lá no zero, e para baixo do zero, fui no negativo. Foi aonde eu ganhei muito peso e adquiri maus hábitos de qualidade de vida, né? Não tinha, na verdade, qualidade de vida. Me alimentava muito mal e tinha um estilo de vida que hoje não compete com o que eu vivo. Então, eu fui. Mas foi tão difícil subir aqui a Pedra Selada. E olha que a Pedra Selada é facinho, 1h30, você já está lá em cima. Não mas foi. Não, hein? Então, mas fui. Cheguei lá em cima e encontrei com uma moça muito bonita, uma moça linda, sorridente e determinada. E essa moça virou para mim e falou assim, oi, eu estou aqui te esperando. E era eu mesmo, eu encontrei comigo mesmo lá em cima. E nesse dia eu tomei a decisão certa de que eu ia descer e aquilo ali ia ser a minha vida. Então, quais os passos eu teria que tomar para que aquilo um dia pudesse ser a minha vida? Então, eu sabia que não era da noite para o dia. Então, como eu sempre fui muito esportista, eu resolvi ir para o lado da educação física, que era já uma vontade minha de adolescente, mas que acabou ficando escondidinho. E aí, nesse momento, eu me dei por conta que eu ia unir o útil ao agradável. Então, eu teria que começar literalmente do zero. E nessa época, eu não tinha nem concluído o meu 2º grau. Eu abandonei meu 2º grau na adolescência. Então, realmente eu comecei do zero. Acabei meu segundo grau no supletivo para eu poder conseguir fazer a faculdade, porque como eu desci no 6 de maio totalmente determinada, eu queria já me matricular no próximo semestre. E foi o que eu fiz. Quando, no 3 de agosto de 2012, eu estava fazendo trote do bicho na faculdade, aqui em Cruzeiro. Nossa, e foi assim, foi muito, mas muito feliz, assim, um momento muito marcante, porque eu com 3 filhos, o meu pequenininho tinha 2 anos, o outro tinha 7 e a outra tinha 9. E aí, no momento que eu tinha me separado e eu tomar essa decisão, eu fui até contra, a minha família foi um pouco contra mim. Uhum. E mesmo assim, contra, mas apoiando, desapoiando, e eu devo todo a eles, porque assim, mesmo eles, naquele momento, eles não enxergaram que talvez seria o momento ideal de eu começar a fazer uma faculdade. Eu já tinha 31 anos na época, então, dependendo
da cultura familiar, 31 anos já é velho para poder começar uma faculdade. A minha cultura familiar pensa mais ou menos assim. Então, nossa, você com essa idade, com 3 filhos, vai fazer faculdade de educação física, você vai morrer de fome. É um pensamento generalizado com relação à área da profissão, né? Mas nisso eu vim fazer a faculdade aqui em Cruzeiro, ainda com o pensamento totalmente cru, né? Sem experiência zero de montanhismo, mas zero, pensa no zero. Eu só fiz esse pedra selada e acabou. Desci, já falei que era isso. E aí, de 2013, eu comecei a ser convidada para conhecer aqui Marins e Itaguaré, que é onde eu estou próximo. Eu estou a 1 hora da base deles. E aí foi aonde eu tive a total certeza. Subi o Marins a primeira vez, com muita dificuldade, com aquelas perrengues que todo mundo passa de levar excesso de peso, de não ter equipamento, de não ter acessório para nada. Tomei um pé d'água, uma tempestade lá em cima que era para eu desistir. Cheguei até a despedir dos meus filhos, achando que eu não fosse conseguir descer. Para quem conhece o Marins, sabe que descer ele debaixo de chuva é difícil. Assim, mexe um pouco com o nosso emocional e o psicológico. E eu comecei a observar esse detalhe. O que mexia no meu psicológico e no meu fisiológico. E aí isso eu comecei devagarinho, durante os 5 anos de faculdade, me especializando gradativamente dentro da área do montanhismo. Então, tudo dentro da faculdade eu fiz voltado para o montanhismo. Os trabalhos em grupos, meu TCC de bacharel, foi tudo relacionado a isso. E nesses 5 anos, agora já 7, eu acabei me especializando, focando apenas na Serra da Mantiqueira, que é onde eu tenho aqui no meu quintal de casa. E então estava muito mais fácil para eu começar a iniciar uma pesquisa de campo comigo, para eu poder estar aplicando. Nossa, e aí, nisso, desculpa te cortar, nisso eu comecei a observar o momento de fome, as fraquezas musculares, as articulações, e isso começou a me despertar, e aí eu fui mais fundo, foi quando eu cheguei na parte mental. Então, você entrar numa conexão ali com o teu corpo, com o teu suor, com tua respiração, e sentir tudo que está ali ao teu redor. E comecei a observar que isso também começou a transformar outras pessoas. Quando eu comecei a levar os grupos de pessoas, eram mistos iniciais, e aí acabou as mulheres se despertando muito a querer buscar, e hoje eu tenho que admitir que a maioria são mulheres que, no meu caso, me buscam para poder estar subindo. E nesse último ano agora, eu entrei num processo de pesquisa de subida noturna. Então, esse ano de 2019, eu não subi nenhuma vez de dia. Foram todas elas noturnas. Foram 28 subidas aqui na Mantiqueira, só aqui nesse meu pedaço, noturnas, aonde eu comecei também a observar outros fatores, outras reações psicológicas, emocionais e também fisiológicas. Então, foi onde eu me vi na necessidade de me especializar mais a fundo com relação às reações químicas que acontecem conosco e como que a gente pode beneficiar a nossa vida e trazer isso aqui para baixo. O que a gente aprende lá em cima não fica lá em cima. O aprendizado a gente traz. Então, unir essa junção de montanha e vida e autoconhecimento é um processo que eu estou agora, assim, encantada, apaixonada e totalmente devota a essa missão que eu incorporei como uma missão divina nessa montanha aí da vida nossa. Só foi dar o primeiro passo, né? A subir a Pedra Selada foi o divisor de águas na sua vida, então, né? Foi. A Laila tem uma frase que eu acho muito bacana, que ela fala que cada um tem o seu Everest. E o meu Everest é tão radical. Tem muitas pessoas que ainda que fazem tempo que não me vê, e quando me vê, fala assim, nossa, mas você tá tão diferente. Primeira coisa que pergunta, qual a sua religião? Minha religião é a montanha, literalmente é isso. Pessoal, alguém aí, se quiser falar, já teve de fato a vida transformada a partir do momento que começou a praticar trekking? Se você quiser comentar aí, coloca eu.
porque essa experiência aí que a Kelly está contando aí pra gente, provavelmente você escutou vários testemunhos e várias pessoas que acabaram se abrindo para você durante uma atividade, Kelly, as mulheres ou que seja homem, já se abriram para você em relação a isso, falando, nossa, isso aqui me mudou, mudou a minha vida. Você costuma ouvir esse tipo de testemunho, vamos colocar assim? Olha, eu vou falar para você que chega a ser emocionante, porque relatos de não só de palavra, mas de expressão facial, de lágrimas, de superação mesmo, por coisas até, às vezes, até mínima. Uma subida noturna, por exemplo, mexe muito com o medo da pessoa, né? E quando você mexe com essa palavra, mexe com esse detalhe do medo, que todo mundo sempre diz que tem, eu tenho medo. Sim, a gente até tem um medo, mas até que ponto esse medo te bloqueia ou ele te coloca em conexão? Então, uma subida noturna nos coloca conectado com esse medo e nos mostra que esse medo, na verdade, não existe. E não existe por quê? Porque não existe o amanhã, não existe daqui 2 segundos, não existe, só existe o agora. E a subida noturna nos coloca muito no presente, porque você não enxerga nada ao redor. Você só enxerga o teu passo, um passo por vez. Então você não fica disperso com o que está ao redor. E aquela sensação de presença noturna, porque a vida noturna, né, os animais noturnos são diferentes da vida diurna, então eles, à noite, eles se movimentam, eles fazem muitos outros tipos de barulho, e isso tudo mexe com o nosso psicológico, mexe com o nosso emocional. E a gente está ali, e uma vez que inicia a caminhada, não volta, você tem que ir até o fim. Então, quando chega lá em cima e ainda é contemplado com o nascer do sol, porque o objetivo da subida noturna é chegar lá antes do nascer do sol, eles olham para trás e veem que o medo que tanto os bloqueia, porque eu acredito que a grande maioria das pessoas tem esse medo do escuro, do não poder ver na tua frente, e aí a gente para refletir sobre o porquê que às vezes eu tenho que pensar tanto lá na frente, eu não tenho que pensar um pouquinho por vez, né? O medo ali de repente, de você não ter o controle da situação. Porque quando você tá claro, você tá enxergando tudo, você passa. Aparentemente, você tem um controle ali das reações, do que vai acontecer e tal. E quando à noite, não. Então, quando o ser Não. humano perde esse controle, ele deve dar uma pirada, né? Muito. E muitas pessoas me perguntam assim, mas você não tem medo? Não é perigoso? Eu respondo da seguinte forma: caminhe às 2 horas da manhã na rua de qualquer bairro e 2 horas da manhã no meio da mata. Qual é o maior risco? É na rua. Na rua você tem até maior risco. Numa rua clara, com poste claro, você tem um risco maior do que estar no meio de uma mata. Porque uma vez que você entra numa mata, compreendendo e tendo a consciência, esse é um grande detalhe, é a gente também ter a consciência do que está fazendo e principalmente de ter o respeito. Então, você desperta a consciência, se conecta e abre o respeito. E pede literalmente uma licença para entrar na mata. Pode ter certeza, todos eles ouviram, sentiram e compreenderam que estamos ali apenas de passagem e sem fazer mal a ninguém. E aí isso vai da crença de cada um, de você acreditar. E quando você está caminhando na noite, ali, você começa a despertar o encorajamento de si próprio. Então você começa a acreditar mais em você. Você é obrigado a acreditar em você para poder você ultrapassar aquelas 2, 3 horinhas de mata escura, densa, fechada, que em alguns momentos a gente sobe em lua cheia, então ainda é contemplado com a claridade da lua, e eu faço essa atividade de apagar as luzes, apaguem as lanternas todas, façam um total silêncio para vocês sentirem, som por som, separa som por som. E quando chega lá em cima e quando chega lá embaixo, a resposta deles foram: eu não quero mais subir de dia. Eu só quero subir de noite agora, porque é muito gostoso. Porque abriu janelas dentro deles de encorajamento.
abriu janelas de motivação, de incentivo, e essas janelas não fecham mais. Uma vez que elas são abertas, elas não são mais fechadas. E por isso que acaba dando vontade de voltar mais para ter essa sensação de subir à noite. Eu falo, chego até a me emocionar porque é lindo demais ver a reação das pessoas depois que passa por uma experiência dessa. Eu e a Laila, nessa parceria linda que nós estamos, a gente costuma dizer que nós não guiamos para se aventurar, a gente guia para se transformar, a gente guia para proporcionar experiências saudáveis. E experiências não só de adrenalina, de vistas e belezas ao redor, mas principalmente de beleza interior, porque você começa a se amar mais. Isso é um fato muito interessante, é você perceber na caminhada que você está ali com as suas duas pernas subindo, então começa a despertar gratidão. Gratidão, e a gratidão começa a despertar amor próprio. Gratidão por esse quadril que balança, por essa lombar que pega o peso da mochila, esses ombros que carrega tanto peso lá para cima para contemplar tanta beleza. E chega aqui embaixo, o peso daqui de baixo é fichinha, a gente nem liga para o peso daqui de baixo. Desde que a gente esteja sempre subindo em contato com a natureza. Porque se a gente se afastar da natureza, o peso daqui de baixo começa a ficar grande, grande, grande. E aí a gente entra naqueles estágios, né, de estresse, picos de nervoso, né, de depressão. Você acredita que essa caminhada tão autoconsciente, né, tão presente, ela pode transformar, sim, a vida de uma pessoa? Pode, na realidade, não transformar, transformar, obviamente, mas pode trazer respostas para a pessoa que às vezes está passando por momentos difíceis na vida, ou até numa vida, assim, achando que está levando uma vida normal, cotidiana, rotineira, e que ali durante uma caminhada, se ela se traz para o momento presente, ela começa a observar todos os fatores da vida dela, o que ela pode mudar, em busca a gente pode falar, em busca da tão sonhada felicidade. Você acha que assim, o autoconhecimento está ligado a essa busca constante pela felicidade? Então, essa busca constante pela felicidade, eu acho que faz com que as pessoas se percam no presente. Porque a felicidade está agora aqui, não está ali na frente. Então, sim, uma subida consciente, um montanhismo consciente, uma subida dessa com consciência e conexão, te coloca em reflexão. Principalmente pelo fato de que uma subida dessa noturna é feita em silêncio, em total silêncio. Ninguém fica tagarelando um com o outro, ninguém fica conversando um com o outro. Então você acaba entrando numa conversa consigo próprio. E ali você começa a perceber o que eu preciso para subir. Eu preciso de apenas um par de sapatos, uma mochila com uma ou duas mudas de roupa, uma panela com uma boca de fogão, uma caneca e um jogo de talher, um jogo de prato. Então, começa a iniciar um processo de reflexão de minimalismo. E onde a gente vive hoje num momento tão capitalista, tão mais, e numa subida dessa você compreende que o menos, menos, menos é muito melhor. É muito mais libertador o menos do que o mais. Então, são momentos reflexivos que a trilha proporciona isso para a gente. Só que não proporciona para a gente se a gente não tiver um direcionamento, uma pessoa que esteja ali conduzindo com esses intuitos. Então, inúmeras pessoas podem estar subindo também à noite, também de dia, mas sem ter um direcionamento para esse despertar, para essa consciência. E aí acaba que essa subida talvez não toque da mesma forma do que quando tiver uma pessoa que conduza com esse feeling de proporcionar bons momentos e principalmente momentos inesquecíveis. Porque isso se torna fixo no seu subconsciente. Se você parar e analisar, os momentos felizes, eles ficam registrados dentro de nós de uma forma que
sempre você vai estar lembrando. Não que os tristes não ficam. Só que a partir do momento que você olha os momentos tristes com gratidão, eu passei por esse momento triste porque e aí com isso eu me transformei. Então acaba que todos os momentos são bons. Mesmo os ruins são bons, né? Porque foi preciso um momento ruim para que haja a transformação, né? É claro. Um momento bom. Para a gente subir a montanha, a gente não passa por dificuldade pra caramba. A dificuldade de pegar aquele peso todo que a gente carrega, as dores na perna, e lombar, e ombro. É muita dificuldade, mas a gente passa por essa dificuldade sabendo que lá na frente a gente tem um presente abençoado e divino, que é a vista, que é chegar lá e saber que você estar vivo, você é capaz. Então, são inúmeros presentes que a gente ganha, né? E chega a ser até questionador para outras pessoas que não entendem, que nunca praticaram, falar, nossa, você realmente vai carregar isso tudo, vai caminhar não sei quantos dias para você chegar lá no topo da montanha, você fazer essa trilha e você voltar para casa. Só que não é simplesmente ir e voltar para casa como se nada tivesse acontecido, né? Exatamente. As pessoas não entendem. E o interessante que, como a gente, acho que acredito que todo montanhista começou ali do zero, de pouquinho em pouquinho, passando pelos perrengues, e aí hoje que a gente já consegue até ter uma autossuficiência de subir sem passar tantas dificuldades, e a gente agora até curte as dificuldades, né? A gente chega até a esperar uma dificuldade um pouquinho maior, porque no caminhar do autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele é eterno, ele nunca se acaba, a gente nunca estar completo por conhecimento. E é muito interessante a gente poder encher o nosso copinho de conhecimento e poder esvaziar. E isso, hoje, nosso bate-papo é uma forma de eu poder estar esvaziando o conhecimento para poder estar abrindo espaço para outro. Então, o autoconhecimento, ele é eterno, né? Calma aí, deixa eu só ver aqui. O Rafael escreveu mais do que o topo, cume. O caminho tem muito a nos ensinar. O caminho pode ser destacado, especialmente comparado com o nosso dia a dia, pessoal e profissional. Perfeito. Ele é da pegada ecoturismo. Perfeito, Legal. né? Isso mesmo. É lindo, né, Jéssica? É lindo ver como que as pessoas estão começando a observar esse estilo de vida não apenas como um esporte, e principalmente como uma mudança de olhar da vida. Você não precisa necessariamente mudar a sua vida, mas se você mudar a maneira que você olha a vida, eu acredito que você já foi tocado, já foi plantada uma sementinha da montanha no teu coração. Com certeza. E Kelly, tem uma pergunta aqui que diz assim: alguma forma melhor de treinar e trabalhar o mental psicológico durante os treinos ou durante as trilhas? O principal mecanismo para você trabalhar é a respiração. A respiração vai te colocar em conexão com tudo isso. A primeira coisa que você precisa ter consciência é da sua respiração. A tua respiração é o teu principal combustível da vida, que é o oxigênio. Depois disso, é a água. Então, você tendo o teu corpo abastecido de água e oxigênio, esse é o primeiro passo para você treinar e preparar para uma subida consciente. Então, no seu dia a dia, aqui embaixo, observe o teu caminhar, observe a tua respiração. Você respira sincronizado, você respira pela boca, você não presta atenção, você respira curtinho, rápido, ofegante. Começa a observar. Quando você caminha, você põe primeiro o calcanhar no chão ou primeiro você põe a planta do pé no chão? Ou você caminha com a ponta do pé? Observa o teu joelho, quando você sobe uma escada, ele ringe. Você sobe sempre com a direita, começa a forçar a trabalhar o outro lado do cérebro, sobe com a esquerda. Começa a desenvolver o lado, se você é destro, começa a desenvolver o lado esquerdo teu. E essas são dicas pequenas e simples que eu te falo para você começar a usar no seu dia a dia e depois levar isso para a montanha. Quando você for sair de manhã para o seu trabalho e tudo, para a gente ir para a montanha, a gente não monta um planejamento de tudo.
Você monta um pré-planejamento do seu dia a dia, da sua semana? E aí esse pré-planejamento, como que é feito? É feito com muitas coisas ou com coisas necessárias? Então comece a observar isso. E em termos de treinamento físico, eu falo muito sobre o Pilates, o alongamento consciente, que está interligado com o yoga, e o treino funcional. Então, uma sinergia dessas três habilidades. O treino funcional trabalha muito habilidades motoras, coordenação, agilidade, flexibilidade. O alongamento, né, trabalha a flexibilidade, a elasticidade e principalmente o relaxamento muscular. E o Pilates, ele foca muito no nosso abdômen, não no intuito de tornar tanquinho, isso é consequência, mas o focar no abdômen é porque você automaticamente está com a sua lombar também fortalecida. Então você está com a sua lombar e abdômen fortalecido, todas as suas extremidades estarão também não sobrecarregadas, elas estarão aliviadas de peso. Então a dica principal, respiração, consciência de movimento e conexão dessas três atividades físicas: fortalecimento, relaxamento e agilidade, habilidade, coordenação motora. Trabalhe todos os lados do teu corpo, trabalhe bastante o lado esquerdo. Se você é canhota, trabalhe bastante o lado direito. Vai subir escada, começa a subir com a outra perna. Vai descer, desce com a outra. Porque aqui embaixo a gente entra sempre em rotina. Tudo vira rotina. Então a gente sempre entra nas repetições. Então quebra essas repetições, porque são maneiras de você também quebrar o mecanismo do teu cérebro de estar naquele padrão automático. E saia desse automático. E aí quando você for praticar qualquer atividade física, em contato com a natureza, isso é muito importante, Jéssica, frisar. Eu sei que muitos moram em capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, e tem muito concreto ao redor. Mas eu também sei que nas capitais tem muitos parques. Então, faça o uso de, pelo menos uma vez na semana, ir no parque, respirar o ar do parque, tocar numa árvore, tocar numa folha, sentir a terra, sentir o chão, fica descalço. 15 minutos é o suficiente para você entrar nessa conexão e não perder essa sinergia do teu corpo natural, porque nós somos naturalmente natureza. Infelizmente, o sistema em que vivemos, a sociedade em que vivemos, nos colocou desconectado disso. Mas a gente tem ao nosso redor muita possibilidade de nos conectar novamente com o nosso natural. Essas são algumas dicas que dá para deixar. Perfeito. E teve uma pergunta aqui que já subiu, mas ele perguntou se o correto é pisar com o calcanhar ou não existe o correto, errado, certo em relação a isso. Não, o correto é você do meio do pé para trás. Do meio do pé para frente, tá com a pisada errada. A sua passada tá errada. Então, o correto é pegar do meio para trás. Esse é o correto de uma pisada. Até mesmo numa caminhada, numa corrida, num trotinho, numa marcha atlética, nunca com o calcanhar inteiro. É do meio para trás, do meio para trás, do meio para trás. Perfeito, perfeito. E acho que a Anne perguntou assim, o frio dificulta mais que o calor? Eu acredito que deve ser dessa questão da respiração que a gente estava conversando, né? Então, vamos lá. O frio, quando a gente está no frio, né, as nossas vias respiratórias ficam muito geladas e isso inicia um processo de coriza. E esse processo de coriza é um dos principais fatores de bloqueio de respiração e de desenvolvimento numa caminhada ou numa atividade física. Porque as pessoas têm receio de botar para fora essa coriza. Então, às vezes, fica fungando toda hora. E nesse fungar toda hora, você vai, com certeza, te despertar uma leve dor de cabeça. Você não vai conseguir se concentrar porque a sua respiração vai ficar pela boca. Então, inicialmente, põe essa coriza para fora na hora que ela começar. A todo instante, pense que o teu pulmão está sendo purificado, por isso que ele está colocando coriza para fora.
durante 7 dias da semana você respira ar que não é puro. Então você vai para o meio de uma mata, de uma natureza, você está respirando oxigênio puro. É fato que teus brônquios vão botar para fora o que está ali armazenado. Então, se você ficar fungando para dentro, corre o risco de você ainda atacar uma sinusite. Aí fica ainda pingando remédio para desentupir, que vicia. Uma coisa gera outra. Então, iniciou um processo de coriza, põe isso para fora. Não se prenda a isso. Outra questão com relação à caminhada, né? É muito importante você iniciar a caminhada de boca fechada. Iniciar a atividade física de boca fechada. Quando você inicia, seja no frio ou no calor, o teu corpo já vai iniciar se adaptando ao meio. E aí, com isso, o calor do corpo não vai deixar que o vento do frio esfrie as suas vias aéreas. Então, se você ficar com ele sincronizado em boca e nariz, ele vai... Quando você respira pela boca, olha como é que resseca. Só que pelo nariz, nós temos os pelinhos naturais, que é justamente para umidificar a entrada e esse ar não entrar tão gelado. E aí, se você fica com a boca aberta em sincronia, isso aqui continua gelado. Mantenha a boca fechada, se concentre no calor do teu corpo que vai começar a produzir. Outra coisa importante, quando a gente começa a caminhada na época do inverno, o corpo está muito frio, né? Aliás, o ambiente está muito frio. E aí a gente agasalha bastante. Aí começa a caminhada, o corpo começa a esquentar. E tem pessoas que são resistentes a querer tocar em frente e não tirar nada. Então eu te falo, o teu corpo é igual um motor de carro, é um radiador. Se você não carburar, não refrescá-lo, ele vai entrar em pane. Ele vai entrar em pane. Então, para você ter uma noção, é muito mais fácil você entrar em processo de desidratação dentro de uma mata do que no deserto. Porque a mata ela é úmida. E como ela é úmida, o teu corpo fica o tempo inteiro gelado e ele não sua. Ele não põe para fora. Então você precisa tirar o teu corpo para poder entrar o ar e o corpo fazer aquele processo de troca. Observa, faz uma experiência. Você está caminhando com touca, com o ouvido tampado, só destampa a orelha. O teu corpo já começa a refrigerar, a refrescar. Abre somente aqui no pescoço, até no tórax, e abre. O teu corpo começa a refrigerar. Então, numa caminhada dessa, não fica o tempo inteiro lacrado, não. Porque ele está aquecendo, ele está aquecendo. Ele precisa trocar isso daí. Então, boca fechada, respirar pelo nariz e sentir, ouve o teu corpo. O teu corpo fala com você, é só você prestar atenção nele. Prende o cadarço melhor, para você ter firmeza melhor na pisada, na caminhada. Né? Se você está com o cadarço frouxo, o teu tornozelo começa a gritar, teu joelho começa a gritar. Então, isso tudo são consciências que despertam conexões e que nos colocam em contato consigo próximo, consigo mesmo, dentro da natureza. E ali você se torna um só. Excelente observação, nossa. A Érica até escreveu assim, nossa, como é bom ouvir a Kelly falando, é maravilhoso. Ai, beijo, Érica. Eu também acho, Érica, conversar com essa mulher aqui é muita energia para uma pessoa só, gente. É muito amor. Essa mantiqueira aqui atrás que me deixa desse jeito, me abastece. Muito bom, muito bom. A mochila verde e amarela está fazendo uma pergunta aqui. Uma pergunta: existe alguma relação entre trilhas longas? Aí já é uma outra questão. Entre trilhas e longas caminhadas com joanetes? Bom, esse joanete, muitas pessoas, eu já tive algumas pessoas com joanete na trilha, e assim, o joanete é uma questão fisiológica de processo de calcificação, né, nas juntas, provavelmente também por tendência a ácido úrico alto, isso tudo está interligado. Então, quem tem o joanete, primeiramente eu falo,
o seu kit de primeiros socorros é específico, né? Existe... Ai, voou um mosquitinho aqui. Existe nas lojas de ortopedia, existe como se fosse uma pulseirinha que conecta no dedão e puxa, e ele começa a tentar trazer o dedão. Essa pecinha tem dela de gel, de silicone. Então, eu já aconselhei, teve uma pessoa que utilizou e disse que não é assim, quem tem joanete é uma coisa eterna, não é difícil, mesmo quem opera, no caminhar pode ser que ele retorne. Então, é uma coisa que você tem que se preparar para isso. Então, tem que fazer experiências, nada é generalizado, né, Jéssica? Cada um tem o seu modo de se adaptar. Mas existe esse encaixadorzinho que fica no dedão e ele é de gel. Então, eu acredito que isso, para quem tem joanete, ele facilite em termos de dor. E a outra coisa que eu falo nessas caminhadas, para quem tem problemas de articulações, então vamos colocar no contexto geral de articulações, a arnica, o extrato de arnica é um santo remédio. E você pode levar só a dosezinha pequena e esfregar a arnica na caminhada, tomar gotinhas de arnica. Claro, eu não posso estar receitando isso aqui, não estou receitando. Quem tiver alergia tem que estar olhando isso daí, tá? Mas a arnica esfregada aqui fora não tem contraindicação. Então, a arnica, ela alivia muito a dor, ela alivia a inflamação que ocasiona naquele cantinho do joanete, que é uma articulação. E aí, isso também para joelho, para tornozelo, para ombro, para lombar, a arnica, em termos de articulações, ela é um santo remédio. Esse extratozinho de arnica encontra em farmácia de manipulação. Se você tiver a arnica própria, natural, só colocar ela de molho no álcool, cereais, e você já tem um remédio em casa. Maravilhoso. Kelly, sabe o que eu quero que você fale? Conte pra gente agora como que estão esses eventos que você tem feito aí junto com a Laila, que é a jornada entre mulheres e montanhas, é isso? Que tem o ciclo água, o ciclo terra, me conta isso. Isso é uma coisa linda. Tudo é lindo, né, Jéssica? Para mim tudo é lindo. Mas foi uma linda conexão que o universo fez entre eu e a Laila nesse propósito de unir as mulheres e a montanha da vida. A jornada entre mulheres e montanha surgiu no intuito de proporcionar maior conexão, maior consciência das mulheres com a natureza. Então, a montanha em si, a gente fala entre mulheres e montanha, mas é a montanha da vida. Então, os ciclos, uma jornada, então, uma jornada ela é dividida em 4 ciclos. Então, é o ciclo água, desculpa, é o ciclo terra, é o ciclo água, é o ciclo ar e o ciclo fogo. A primeira jornada, que é entre somente mulheres, ela começou agora em agosto, que foi lá em Passa Quatro, na Casa de Pedra, e foi o ciclo terra. Lindo demais. Quem quiser poder ver um pouquinho, entra no Mantra de Ventre ou então na Mantiqueira Trekking no YouTube, que vocês conseguem assistir o vídeo de lá, que ficou muito bacana. O ciclo água vai acontecer agora, nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, lá no Parque Nacional do Itatiaia, no Hotel Donati. E também esse é somente com mulheres. Desculpa, eu briguei com a Laila, que eu falei, Laila, logo no final de semana do congresso é brincadeira, né? Mas acabou que coincidiu, né? A gente não tinha conversado isso antes, mas coincidiu. Mas de lá nós vamos poder estar acompanhando um pouquinho. E aí tem o ciclo ar, que provavelmente vai acontecer em São Bento Sapucaí, com experiências de salto. E o ciclo fogo vai encerrar a primeira jornada na aldeia indígena em Bertioga. Então, nós vamos fechar esses 4 elementos da natureza em conexão, botando as mulheres em conexão.
através de atividades físicas, através de muito bate-papo, de muita vivência, muita dinâmica e muitas experiências que só quem vai consegue saber o que acontece. Nós temos um contrato onde o que acontece no Jornada fica no Jornada. Então, Incrível. algumas atividades a gente proporciona aqui fora, lá no Mountain Festival a gente pôde estar proporcionando, lá na Serra da Cantareira, com banho de floresta, a gente conseguiu fazer também uma pequena vivência, mas o contexto todo está lá dentro, só lá dentro dá para saber. Mas ainda dá tempo, temos vagas ainda para o dia 6, 7 e 8 de dezembro, aproveitar e deixar aqui. Pode estar mandando um e-mail para mim no direct meu ou da Laila. Laila, eu acredito que ela ainda está no Monte Roraima essa semana, mas pode estar mandando para mim, ou lá no Mantra Adventure, ou na Mantiqueira, e eu passo os detalhes todos por e-mail dessa programação agora de dezembro. E só para fechar, devido à grande procura sobre o Jornada entre Mulheres e Montanha de homens, e aí nós abrimos uma exceção aonde a partir de 2020 nós vamos lançar, aliás, já foi lançado o Jornada entre Vida e Montanha. Então esse é misto. E o primeiro, que é o ciclo água, já está marcado, já está lá no Mantra de Ventre e vai ser no Monte Roraima no Carnaval do ano que vem. Então, inclusive, as vagas já começaram a serem, já foi aberta, já tem reservas, e para lá não são tantas reservas, tem um certo limite. Então, os interessados entra lá no site da Mantra de Ventre, que está lá já todos os detalhes do Jornada Vida e Montanha, que é misto. Nesse mesmo contexto de elementos da natureza, nesse mesmo contexto de dinâmicas, atividades, experiências, e também com essa questão de guardar para si próprio, porque ali é um momento onde todo mundo se abre muito e se permite muito, e é algo muito íntimo, muito confidencial de cada um. Então é de extrema importância essa confiança de todos, porque é um momento de total entrega e de unificação de nós com a natureza e com o despertar e todo o conhecimento que é proporcionado nessas atividades. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. A Kelly, inclusive, é a nossa palestrante lá no segundo Congresso Online de Trekking, que já está começando, né? Vai ser agora, no 2 de dezembro. Eu até abri aqui, a sua palestra está no primeiro dia do Congresso, na segunda-feira. Que gostoso! Sobre no dia 2 de dezembro. Consciência e conexão corporal na montanha. Isso. Então, no dia 2 de dezembro começa o segundo Congresso Online de Trekking, e dessa vez aí, Kelly, a gente está com 58 palestras. Ai, durante 7 dias de Nossa, muito bacana. A gente está preparando aí muita coisa boa que vai rolar, né? Mas só para os participantes do Congresso. As novidades que a gente tem contando durante o Congresso. Tem que se fazer o cadastro lá. É gratuito. E assim, a gente está preparando muita coisa boa, é muito bom. A energia do Congresso é incrível, porque assim, são pessoas que curtem a mesma coisa, que estão ali assistindo as palestras, estão na sala de transmissão, às vezes quando trocando, fazendo perguntas com palestrantes, trocando informações com o próprio participante, né? Que próprias pessoas que estão participando ali da transmissão. É incrível, a energia do Congresso, assim, são 7 dias que eu fico sem dormir, que a gente fica sem dormir, né? Eu, Pedro, todo mundo, mas são 7 dias, assim, super, com os testemunhos que a gente recebe, com o feedback da galera aí que tirou muito bom proveito do Congresso. É muito incrível, muito incrível.
É o que nós falamos, né? De trocar conhecimento, de esvaziar e poder fazer esse fluxo de troca de energia é lindo demais. Eu vi, quando eu olhei 54, eu pensei, nossa, mas é muito conteúdo gostoso para poder. E a gente aprende muito, né? Às vezes a gente fala assim, ah, não, mas isso aí eu já sei. Mas não, cada um tem sempre um detalhezinho para poder te passar que faz uma diferença muito grande na vida da gente. Ah, com certeza. Ano passado, quando a gente fez as transmissões, depois a gente pensou assim, nossa, a gente já deu muito conteúdo. Aí a gente fez uma pesquisa, né, porque as pessoas indicariam para poder trazer para um próximo congresso. Cara, veio uma enxurrada, assim, de Nossa, opções, de temas de palestras. Eu falei, tá vendo? E a gente achou que já tinha abordado tudo. Sempre tem verdade. mais. É, Sim, conhecimento é uma fonte inesgotável. verdade. Muito bom mesmo. Agora é uma coisa assim, a Kelly, você participou com a gente do Gear Tips Experience, que foi esse ano, em abril. O Guilherme, que tá até escreveu aí no chat, também esteve com a gente lá no Gear Tips Ah, Experience, foi o Guilherme. Tudo bem, Guilherme? que cantou comigo lá no microfone. Eu lembro, hein, Eu Guilherme? lembro. E foi bacana que só para poder explicar antes de eu fazer a pergunta que eu quero, o Gear Tips Experience foi uma imersão, né, de sexta a domingo no mundo do trekking, especificamente sobre equipamentos, mas onde reuniu ali pessoas que curtem e amam o esporte outdoor, então a gente fez muita confraternização, teve showzinho à noite, foi muito legal. Só que essa mulher, gente, essa mulher as pessoas cansadas que viajaram a noite inteira, passaram no Gear Tips Experience o dia inteiro de conteúdo. Essa mulher, 6 horas da manhã, animava a galera para poder correr, fazer Até corrida. o Poço Azul. Jesus, eu quero saber da onde que essa pessoa tira tanta energia na vida. Eu quero aprender. Você tem alguma dica? Você acorda e fala, um, dois, três, voa? O que você faz? Então, como eu te falei, isso está muito relacionado à nossa primeira e segunda infância. Então, muito do que nós vivemos numa vida adulta está relacionado ao que foi proporcionado na primeira e segunda infância. E a minha primeira e segunda infância foi 100% dentro do esporte. Eu pratiquei todos os tipos de esportes que você possa imaginar da face da Terra. E mesmo eu tendo parado durante um tempo, o que é essência se prevalece. Então, assim, eu sou muito grata ao meu pai, que ele só chegava em casa e falava assim, amanhã você tem um campeonato de natação para fazer. Nossa, pai, mas nem treinei. Não, é só você botar o maiô e pode ir. Semana que vem é 100 metros raso e revezamento 4 por 100 na pista de atletismo. Nossa, pai, mas eu nem tenho tênis. Então, você pega emprestado com sua prima que dá para você ir. Então, sempre foi assim. Nunca tinha desculpa, sempre tinha solução, né? Sempre tinha solução, não vai. E eu tenho total certeza que isso é um dos motivos que hoje eu sou uma pessoa muito ativa. Eu já fui muito acelerada. Hoje eu gosto de dizer que eu sou ativa, porque hoje eu tenho a consciência de meu limite, consciência fisiológica do meu corpo, o que eu preciso para poder manter essa atividade. Eu sou ativa assim por quê? Eu só acordo cedo, não consigo acordar tarde. Meu corpo, meu fisiológico já é 5 horas da manhã, ele acorda. Se eu posso dormir 2, 3 horas, 5, 6 horas eu estou acordando. Mas isso já faz... Não sei se isso é um mal, mas eu também sofro disso. 5h30 da manhã, a pessoa não tem que acordar 5h30 da manhã, eu estou lá de olhos abertos. E isso já é natural do fisiológico nosso. E aí, se eu acordo cedo, eu vou acordar cedo para quê? Para ficar parada, à toa? Não, então vamos movimentar. Então vamos fazer alguma coisa. Então, quando eu não estou fazendo nada, eu pego para sair para correr. Essa semana nós brincamos, nós estamos preparando a Serra do Gigante lá em cima. E carregamos muita pedra. E aí a gente até brincou, nas horas vagas a gente carrega pedra. E é pura verdade. Uma coisa que eu te falo se permita. A sociedade põe na cabeça da gente de que a gente não é capaz de nada, de que a gente não pode fazer nada. Não é. O dia tem 24 horas, mas você
não tem 24 horas. Você tem a hora que você quiser, na hora no momento que você quiser. Basta você querer. Tem uma frase que é: quem quer, levanta e faz. Então, eu tenho momentos de esgota? Eu tenho. Mas nos momentos meu de esgota, que bate cansaço, eu me permito literalmente me descansar. Então, a palavra-chave é se permitir. Então, quando é dia de descansar, que confesso que é raro, mas sempre tem um dia, um dia na semana, ou a cada uns 15 dias, que eu dou uma apagada. Eu me permito deitar para dormir 8 horas da noite e não olhar para o celular e não olhar para nada e dormir inteiro. Então, o que eu te falo é se permitir. Se permitir em fazer tudo, que você é capaz de fazer tudo, o que quiser, independente da alimentação que tenha, você é capaz de fazer tudo o que quiser, e também se permitir a desacelerar no momento que você tem que desacelerar. Eu já fui muito, mas muito mais agitada antes. Hoje eu sou ativa. Há uma diferença em agitação e em atividade. Então, hoje a atividade, agitação, você não tem ordem, você não tem organização em nada. A atividade, ela é organizada. Então, você tem que programar uma atividade por vez, porque você não faz tudo de uma vez, né? Embora nós mulheres acabamos abraçando o mundo, não achando, né? A gente tem certeza que a gente pode abraçar o mundo, e aí já acabou, à medida que a gente foi adquirindo liberdade, a gente também foi adquirindo compromissos e causas e missões, né? E a gente quer transformar o mundo em tudo, em amor, então a gente acaba fazendo muitas coisas. E aí, o que eu penso? Eu não sei o dia de amanhã. Eu posso amanhã não poder fazer nada. Então, se hoje eu posso, hoje eu vou fazer. E aí eu faço com muita dedicação, com muito amor, faço focado naquilo dali, uma coisa por vez. Não que eu sempre seja assim. A gente não é perfeito, né, Jéssica? Então, a gente tem falha. E o fato é, que bom que a gente tem falha, porque é sinal que a gente tem sempre que melhorar. Porque se a gente fosse perfeito, não ia ter que melhorar, que coisa monótona, chata. Né? E daí entra de novo a importância de você se autoconhecer, né? Porque aí você passa a se enxergar o que você de fato precisa melhorar e você vai. A gente nunca vai chegar à perfeição, isso nem é o objetivo, mas a gente melhora o ser humano, né? Aceita as nossas falhas e melhora o que a gente é capaz de melhorar. Mas isso só é capaz com autoconhecimento. Só, você se permitir se conhecer. E aí entra o grande detalhe, que quando você começa a se conhecer, aí você também conhece o próximo. E aí você também começa a conhecer os filtros que você tem que utilizar. Porque no dia a dia a gente vive com muita negatividade. O tempo inteiro, tudo negativo ao teu redor. A gente só ouve coisas ruins, só vê quem busca ver, ouve quem busca ouvir. Então, é uma pergunta que você deve se fazer: do que você se alimenta? Do que você alimenta os teus olhos? Do que você alimenta o teu ouvido, a tua boca? Então, é aquilo. O negativo já é tão de graça, né? Ao redor, quanto negativo tem ao redor, né? Noticiário, jornal, a própria internet é uma chuva de coisa ruim. Então, se permita a se abastecer de coisas boas. Não é que você esteja ignorando a realidade. É apenas que você não quer sendo contaminado por essa realidade. Então, tente fazer uma realidade diferente. Para isso, você tem que se permitir. Tem que acreditar em você, confiar em você. E a montanha nos com isso, né, Jéssica? A nos poder conhecer um pouquinho de nós cada vez mais. Eu acho que eu literalmente falo, a montanha é a minha igreja. Lá eu me encontro com Deus perfeitamente. Que, na verdade, Ele está dentro de nós, então Ele não sai de dentro de nós. Perfeito. Kellins, a gente tem 1 minuto, porque a live encerra automático, o Instagram encerra quando dá 1 hora. Nesse 1 minuto,
eu quero que você fale para mim em uma palavra apenas o que é praticar trekking, o que é subir uma montanha para você. Você Então, consegue? eu não vou falar, eu vou fazer. E aí eu convido a todos para vir fazer junto. Fechem a boca, fechem os olhos e inspira fundo. Solte lentamente. Mais uma vez. É a vida. Obrigada por disponibilizar o seu tempo aqui para estar comigo, com a gente, com todo mundo aqui essa uma horinha. E gratidão demais falar com